Olá, meu nome é Gabriel de Fundos Vieira, eu sou aluno de mestrado em Sistemas Computacionais pelo programa de pós-graduação em Mecatrônica da Universidade Federal da Bahia. Sou orientado pelo professor Luciano Rebouças, do laboratório iVision, e esse vídeo aqui é referente à minha dissertação de mestrado, que foi desenvolvida dentro da área de visão computacional e mais especificamente na estimação de olhar. O título dele é Gaze Estimation via Attention Augmented Convolutional Networks. Primeiro, fazer uma introdução do tema, contextualizando o problema que a gente quer resolver e passando por alguns conceitos básicos relacionados à proposta do trabalho. Depois eu vou fazer uma rápida revisão da literatura, focando principalmente nas soluções que já existem atualmente, que se assemelham à nossa proposta e que a gente vai usar depois como base de comparação. Tendo feito isso, a gente está pronto para falar do nosso projeto em si. E aí eu vou explicar exatamente o que é que a gente está propondo, o que é que tem de novo na proposta, explicar os pontos mais relevantes do trabalho e explorar a motivação por trás de cada uma das nossas decisões de projeto. A partir daí, eu vou entrar nos experimentos que a gente fez para validar a proposta, vou explicar a metodologia que a gente adotou nesses experimentos e aí para cada um deles a gente vai falar da motivação por trás dos experimentos e os resultados que a gente obteve. E aí, finalmente, eu vou concluir a apresentação com uma discussão sobre os pontos fortes e fracos da nossa proposta, entrando em possíveis caminhos para avançar a pesquisa em trabalhos futuros. Então vamos começar. Aqui na introdução eu vou conceituar exatamente o que é a estimação de olhar, a Gaze Estimation, e dentro dela definir qual é o escopo da pesquisa, tentando formular aí mais ou menos qual é o problema que a gente quer resolver. Estimação de olhar, ou Gaze Estimation em inglês, é a tarefa de, a partir de algum sinal de entrada, automaticamente determinar a direção para onde um sujeito está olhando em um determinado instante do tempo. Essa saída, essa direção, pode ser um ponto P numa superfície, como por exemplo um pixel numa tela de celular, num tablet ou outro dispositivo com coordenadas x e y, e essa seria a chamada Gaze Estimation 2D, que está ilustrada no exemplo aqui do slide. Quando a gente tem como saída do sistema um vetor direcional, a gente tem a chamada Gaze Estimation 3D, que é o que a gente vê ilustrado aqui na apresentação pelas setinhas vermelhas. A convenção que a gente adota nesse caso, para poder denotar esse vetor, é essa aqui. O vetor G tem dois componentes que vão representar os ângulos dos eixos yaw e pitch da direção do olhar. No nosso trabalho, a gente vai focar aqui na Gaze Estimation 3D. Agora a gente chega no ponto de como é realizada a tarefa. Eu falei antes que um sistema de estimação de olhar toma como entrada algum tipo de sinal. Como o tema aqui é visão computacional, vocês podem já ter imaginado que esse sinal seria uma imagem. Mas na verdade a gente divide os métodos de estimação de olhar em duas categorias de acordo com o tipo de entrada, que aí seriam os métodos baseados em modelo e os métodos baseados em aparência. Os métodos baseados em modelo não dependem necessariamente de imagens, podendo usar vários tipos diferentes de sinal. O que caracteriza eles de verdade é o uso de um modelo geométrico do globo ocular para fazer a estimação do olhar. Aqui no slide a gente tem um exemplo do que seria um pipeline típico de uma abordagem baseada em modelo. O eye tracker comercial, retratado aqui, por exemplo, usa uma combinação de câmeras comuns monoculares e LEDs infravermelhos. Esses LEDs vão criar pontos de reflexão no olho do usuário, que vão ser detectados por algoritmos de processamento de imagem para criar pontos chaves na imagem do olho capturada pela câmera. Esses pontos, então, vão ser mapeados por um modelo geométrico que permite que a gente determine a posição e direção da íris e, consequentemente, a direção do olhar. Os métodos baseados em aparência, por outro lado, têm como entrada necessariamente uma imagem. Aí sim, a versão mais básica de um sistema como esse, está ilustrada na apresentação, é quando uma imagem, capturada por uma câmera monocular simples, comum, é passada por uma função aprendida que vai mapear diretamente essa imagem de entrada para a saída, que é o olhar, que é o nosso vetor de olhar. Essa função quase sempre, hoje em dia, é uma rede neural convolucional e a gente vê o quão mais simples são esses sistemas em relação às abordagens baseadas em modelo. No nosso trabalho, a gente vai focar na estimação de olhar 3D a partir de métodos baseados em aparência. Então, tendo estabelecido o escopo do nosso projeto, eu vou mostrar agora os principais trabalhos de estimação de olhar baseado em aparência
E aqui, como eu já disse, eu vou me ater àqueles que mais influenciaram nossa proposta, para que lá na frente a gente possa usar eles para comparar quantitativamente com o nosso método. Esse primeiro trabalho, o MPI Gaze, foi o primeiro a mostrar de maneira bem clara que as CNNs, as redes neurais convolucionais, eram um caminho promissor para Gaze Estimation. Nele, as imagens de um olho de um sujeito são passadas por uma rede neural convolucional relativamente rasa, como a gente vê aqui, e uma camada linear faz a regressão das features extraídas para a saída. Vale ressaltar aqui esse H que está sendo concatenado às features, que é referente aos ângulos de pose da cabeça do sujeito. Naturalmente, a direção para onde a gente olha não depende só das nossas pupilas, mas também da posição da nossa cabeça. E aí, nesse método aqui, para incluir essa informação, é necessário que a gente estime antes os ângulos de pose da cabeça para poder realizar a regressão do gaze de uma maneira informada. Nesse segundo trabalho aqui, o Eye Tracker, a pose não é mais estimada separadamente, com os ângulos sendo concatenados no vetor de features no final ali. Aqui, um dos inputs da rede é a face completa do usuário, e a hipótese dos autores é que essa imagem contém informação suficiente para que a rede aprenda implicitamente como a pose influencia o resultado da estimação de olhar. Isso eliminaria a necessidade de ter um segundo método para estimar a pose antes de estimar o olhar. Além disso, o Eye Tracker também usa a imagem dos dois olhos como entrada, que são passados por redes de peso compartilhado, ou seja, pela mesma rede. O Eye Tracker foi desenvolvido particularmente para estimação de gaze 2D em dispositivos móveis, como a gente vê aí na ilustração, um ponto XY num celular. Para melhorar o desempenho nesse universo, eles incluem como entrada também uma matriz binária, que é usada para representar o tamanho e a localização da face no frame de entrada, relativos ao frame de entrada. Isso permite que a posição e a distância relativas do sujeito para o dispositivo sejam codificadas no vetor de features usado para fazer a regressão final do olhar. Esse trabalho aqui foi desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisa do primeiro que eu mostrei, que concordou com a hipótese do Eye Tracker sobre o rosto conter informação suficiente sobre a pose para estimar o olhar, mas diferentemente deles, não vão usar imagens dos olhos e vão fazer a estimação do olhar em 3D. O diferencial desse trabalho aqui está no que eles chamam de mecanismo de pesos espaciais. Esse mecanismo é, na verdade, uma série de camadas convolutivas um por um, que são posicionadas depois das convoluções comuns da rede e que vão ser treinadas para reforçar regiões de maior relevância para o mapa de features, atenuando as de menor relevância. Essencialmente, isso vai criar um mapa de importância que vai ser multiplicado pelas features extraídas da rede antes da regressão. Quem é familiar com o conceito de atenção em redes neurais vai perceber que a intuição que eles tiveram aqui é bem semelhante com o que se faz hoje em dia nessa área. O RT-GENE é um modelo que foi proposto mais como prova de conceito para um dataset e foi publicado no mesmo paper, para a estimação de olhar com o sujeito mais longe da câmera, distâncias maiores, como a gente vê na imagem aqui da apresentação. A arquitetura dele é semelhante ao que a gente viu até aqui, com uma rede sendo usada para extrair features relativos à pose de uma imagem da face e duas redes de pesos compartilhados sendo usadas para imagens dos olhos. Para atingir o estado da arte, os autores do paper usaram do artifício de model ensemble, ou seja, treinaram alguns modelos diferentes e usaram uma média ponderada de todos aí para computar o erro final que foi reportado. Pela natureza das convoluções e de outras operações que a gente usa nas CNNs para reduzir a resolução espacial dos mapas, como as camadas de pooling, por exemplo, detalhes finos das imagens têm a tendência de irem se perdendo ao longo de uma rede convolutiva. Na tarefa em questão aqui, um movimento pequeno dos olhos pode significar uma mudança relativamente grande na direção para onde a gente está olhando. A proposta feita pelos autores desse trabalho que eu estou mostrando é de usar nessas redes camadas convolutivas dilatadas que conseguem preservar melhor esses detalhes finos, dilatando o kernel das camadas e aumentando o seu receptive field. Essas camadas são usadas por motivos semelhantes em redes de segmentação de imagens ou detecção de bordas, etc. Para além disso, a abordagem aqui é mais ou menos a mesma que a gente já viu em vários trabalhos, com uma rede de pesos compartilhadas para processar os olhos e uma rede separada para processar a face. Esse é o último trabalho que a gente vai falar aqui agora. A hipótese dos autores é que pode existir uma diferença de qualidade nas imagens extraídas dos olhos esquerdo e direito de um sujeito, e que isso prejudicaria o desempenho geral de um sistema.
Isso pode ser atribuído, por exemplo, à iluminação não simétrica da face, como é o caso do exemplo que a gente está exibindo aqui na apresentação, e é o caso também até do meu rosto aqui, que está sendo gravado, tem uma diferença clara de um lado para o outro. A estratégia deles para poder lidar com esse problema é de treinar duas redes simultaneamente, sendo uma rede de estimação de olhar comum, parecida com tudo que a gente viu até agora, e a outra uma rede que teria como saída índices de confiabilidade para cada olho. O treinamento conjunto dessas redes tem uma função de perda que é modelada de tal forma que o score de cada rodada de treinamento se baseie conjuntamente na predição e na confiabilidade daquele olho, fazendo com que a rede de predição aprenda a confiar mais no olho que tem a melhor qualidade de imagem. Quais são então nossas opções para melhorar o desempenho de uma CNN usada para mapear imagens para ângulos de olhar, como é a nossa proposta? Para quem trabalha com redes neurais, aumentar a resolução das entradas, a profundidade da rede ou usar mais modalidades de entrada pode ser uma resposta natural aí para um problema desse tipo. No entanto, a estimação de olhar não é uma tarefa necessariamente custosa, e já se mostrou em vários trabalhos desses que eu apresentei, inclusive, que usar imagens maiores ou redes mais pesadas não vai refletir necessariamente o mesmo nível de ganho no desempenho. Pelo contrário, nossa ideia aqui é que se a gente quer viabilizar a aplicação dos métodos que a gente desenvolve no mundo real, a gente deve buscar otimizar a informação extraída das entradas para realizar a tarefa da melhor maneira possível, sem desperdício de recursos. É nesse contexto que eu começo a falar da nossa proposta. Nossa motivação para esse projeto foi encontrar uma maneira de melhorar o desempenho das redes neurais usadas para a estimação de olhar, encontrando uma forma de aproveitar melhor a informação contida no conjunto de entradas. Então, agora eu vou falar sobre Self-Attention, que é a técnica que a gente usou para alcançar esse objetivo, e aí eu vou descrever as redes neurais que a gente projetou e construiu como parte do projeto. O que é Self-Attention, então? Bom, mecanismos de atenção são uma das grandes inovações aí do mundo do Deep Learning recentemente. Eles foram originalmente concebidos para tradução automática e outras tarefas de processamento de linguagem, mas hoje em dia, técnicas que incorporam atenção nos seus métodos têm o estado da arte em diversas áreas da visão computacional e do próprio processamento de linguagens naturais. A intuição por trás da atenção é relativamente simples. Em CNNs comuns, a capacidade de modelar um contexto é restrita pelo tamanho do kernel das camadas convolutivas. Na prática, isso quer dizer que uma CNN vai criar representações locais para elementos, considerando apenas o que está diretamente ao redor dele. Para a tarefa de linguagem, para a gente visualizar isso, significa que se eu quero traduzir uma palavra, eu só ia conseguir considerar como contexto palavras imediatamente antes ou depois dela. E analogamente isso para a imagem quer dizer que para criar representações de uma região de pixel, eu não ia conseguir criar um contexto dela em relação a uma região distante da imagem, só o que está bem próximo ali. A atenção é um mecanismo que permite criar esse tipo de contexto maior, introduzindo na rede uma capacidade de modelar a dependência de longa distância. Para análise textual, o benefício é óbvio. Quanto mais contexto a gente tiver ao redor da palavra, melhor a gente vai conseguir, por exemplo, traduzir uma frase para outro idioma. E para imagens, tarefas que dependem fortemente de correlações espaciais ali também vão se beneficiar pelo mesmo motivo. No nosso caso aqui, a ideia é exatamente essa. A gente viu na revisão de literatura que vários trabalhos tentam explorar a imagem da face e não só dos olhos, para melhorar o desempenho da rede como um todo. Nossa proposta é de incorporar mecanismos de atenção na rede para criar melhor relação entre diferentes áreas dessas imagens de entrada, e a expectativa é que com mais contexto, o aproveitamento, principalmente das features faciais, melhore o desempenho geral da rede. Existem várias maneiras de aplicar atenção numa CNN. No nosso caso aqui, a gente vai usar as camadas convolutivas aumentadas por atenção. Ao contrário da maior parte das abordagens que usam camadas de atenção dedicadas em um ou mais pontos da rede para melhorar o contexto das features naquele ponto, essas camadas aqui são usadas para substituir completamente as camadas convolutivas comuns. De uma maneira bem simples, ao invés de escolher entre camadas de atenção que cria relação entre features distantes ou camadas convolutivas que criam representações locais, a ideia aqui é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Numa dessas camadas, a gente vai ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
uma convolução comum, que está essa setinha aqui embaixo, que vai capturar features locais, e um passo de atenção, que é o que está ilustrado, que vai criar relações entre features distantes. O passo de atenção aqui é o self-attention com múltiplas cabeças de atenção. Para cada ponto no mapa de atenção, ponto espacial, que seria um pixel numa imagem, por exemplo, um número NH de mapas de atenção vão ser computados, representando aí correlações entre esse ponto e os demais do mapa. A saída da camada vai ser a concatenação entre o resultado da convolução e o passo de atenção. Eu não vou entrar em detalhes nesse mecanismo de atenção nessa apresentação por causa do tempo, mas isso está tudo lá no texto da minha dissertação. A partir daqui a gente já está falando da nossa proposta. Nosso intuito é construir uma rede que utilize camadas aumentadas por atenção para realizar a estimação de olhar. Para começar, a gente vai construir uma rede neural genérica que usa essas camadas como extratoras de feature. Como base, a gente escolheu as estruturas ResNet, que são conhecidas e bem estabelecidas na literatura, e isso facilita com que a gente faça comparações justas do nosso método com outros e que a gente avalie também o impacto de atenção no nosso método. A gente escolheu como ponto de partida a menor ResNet, que é a ResNet 18, ou seja, 18 camadas. Ela é formada por uma convolução de entrada, 4 blocos residuais, cada um com 2 sequências de camadas convolutivas, e uma camada de pooling na saída, que faz com que a gente tenha um vetor unidimensional de features como saída. Nossa estratégia aqui vai ser de substituir camadas convolutivas por camadas aumentadas por atenção, mas quais camadas a gente substitui? Bom, idealmente, a gente substituiria todas, numa abordagem meio bruta, para ver o que acontece. Infelizmente, apesar de não ter tanto impacto na inferência, o processo de treinamento das camadas aumentadas por atenção é significativamente mais custoso do que uma camada normal. E aí, para que o experimento fosse viável, dadas limitações de hardware, a gente chegou na seguinte arquitetura. Em azul, a gente tem camadas convolutivas comuns, que a gente manteve, e em vermelho a gente tem camadas aumentadas por atenção, que a gente introduziu. A gente escolheu manter a primeira camada como uma convolução comum, uma vez que ela tem um kernel de tamanho 7x7, que é grande, e ela tem dimensões espaciais altas, porque ela recebe diretamente a imagem no input. As duas coisas acabam aumentando o peso da camada, e, além disso, camada de atenção não tem tanto benefício de ser aplicada logo no início da rede, porque a gente não teve chance de extrair ainda features daquela região, e a gente estaria aplicando ela no pixel bruto. Vocês devem ter percebido também que essa versão aqui tem um bloco residual a menos. A gente decidiu retirar o último conjunto de camadas porque, como já falamos, a estimação de gaze não precisa de redes muito profundas e o treinamento das redes aumentadas por atenção é bem custoso. Retirando esse último bloco, a gente diminuiu bastante o tempo de treinamento e a gente quis avaliar se o uso da atenção para otimizar o aproveitamento das features extraídas já seria suficiente para garantir um bom desempenho, mesmo sem os 4 blocos que geralmente se usam aí nas ResNets. Essa aqui é a ARIS 14, Ad Attention Reg ResNet, com 14 camadas. E agora a gente vai ver como a gente aplicou ela para a nossa tarefa. Essa é a ARIS Gaze, é nosso framework para estimação de olhar. Ela é composta por 2 extratores de features aumentados por atenção, a ARIS 14, que estão ilustrados aqui em rosa e verde, que são respectivamente para a face e os olhos do sujeito. E como vocês veem, é uma arquitetura relativamente simples, que segue em linhas gerais aquilo que a gente mostrou, que é meio que a norma da tarefa na literatura. Nosso diferencial vai estar em 2 fatores. O primeiro, que é o que a gente vem discutindo, que é o uso das redes com atenção para extrair as features, e o segundo é a modalidade de input dos olhos. Como vocês veem aqui na imagem, a gente extrai recortes dos olhos esquerdo e direito, empilha eles e então passa para as redes. Até a gente sabe, é o primeiro trabalho a fazer esse esquema para passar os olhos. Aqui é uma ilustração comparando a nossa abordagem para os olhos em relação às duas que são geralmente utilizadas para esse tipo de entrada. Em cima a nossa, com os olhos empilhados, como eu expliquei. Aqui no meio a gente tem a abordagem mais comum na literatura, que é de quase todos os trabalhos que eu apresentei, onde a gente passa o olho esquerdo e direito sequencialmente por uma rede com pesos compartilhados. E embaixo, um caso um pouco mais raro, que é onde a gente tem redes dedicadas para o olho esquerdo e direito, que são treinadas separadamente. Em breve, na sessão de experimentos, eu vou voltar para essa questão e vou mostrar o resultado
das avaliações que a gente fez da nossa abordagem em relação a essas outras. Agora, a gente chega na parte mais emocionante da apresentação, experimento e resultado. Eu vou descrever para vocês quais foram os datasets que a gente usou, qual foi a metodologia que a gente adotou para fazer as avaliações, e aí eu vou entrar nos experimentos e os resultados que a gente obteve. A gente realizou os experimentos em dois datasets diferentes, o MPI Face Gaze e o IDApp. Eles são dois dos maiores e mais populares datasets públicos para estimação de olhar baseado em aparência, e além disso a gente escolheu eles dois também porque eles são usados na avaliação de praticamente todos os métodos que a gente apresentou na revisão de literatura. Então a gente vai poder usar a avaliação neles para poder comparar o nosso método contra o estado da arte. Eles dois são relativamente grandes, com o MPI Face Gaze tendo 45 mil imagens de 15 usuários que estão usando seus notebooks em tarefas comuns ali no dia a dia, e isso dá para ele uma grande variabilidade de condições de imagem, se aproximando muito do que seria uma aplicação in the wild dessa tarefa. A gente vê isso nas imagens aqui. O IDApp, por outro lado, ele é composto por 94 vídeos gravados de 16 usuários em laboratório. Apesar de estar gravado em condições controladas, ele possui uma grande variabilidade de pose das cabeças dos sujeitos ali, como a gente pode ver nesse GIF da apresentação. Para que a gente pudesse usar esse dataset, a gente fez a amostragem a cada 5 frames, pegando uma a cada 5 frames dos vídeos, o que resultou em aproximadamente 44 mil imagens usáveis para treinamento e teste. E agora a gente vai entrar na metodologia do treinamento dos datasets. Um dos fatores que contribui para que a gaze estimation não dependa de redes muito profundas é que a gente pode normalizar as entradas da rede de uma maneira relativamente restrita. No nosso caso aqui, a gente normaliza o ângulo do eixo de row da cabeça, né, aqui, e o que seria a distância do usuário para a câmera, de um jeito que as feições faciais, como olho, nariz e tal, estejam sempre mais ou menos na mesma região. Na fileira de baixo aqui da imagem, a gente tem exemplos do MPI Face Gaze, que já é disponibilizado normalizado para esse tipo de protocolo, e em cima a gente tem o IDApp após a aplicação de um algoritmo para normalização. O que é esse algoritmo então? Aqui a gente tem um exemplo do mesmo vídeo que eu mostrei antes para normalização no IDApp. Primeiro, a gente traça uma reta entre o centro dos dois olhos do sujeito. A angulação dessa reta vai nos dar o primeiro parâmetro, que é o alfa. O comprimento dessa reta vai nos dar o segundo parâmetro, que é o S. A partir desses dois parâmetros, a gente consegue compor uma matriz de transformação M, que deve normalizar o ângulo para zero e a distância entre os olhos para um valor tal que a imagem tem as dimensões de entrada que a gente quer para a nossa rede. Se vocês perceberam aqui, no Eris Gaze a gente usa imagens de 112 por 112 como entrada. Pois bem, essa matriz então é aplicada na imagem a fim de resultar em algo como o que está aqui na saída, sem a reta verde, é claro, isso aí está como demonstração apenas. Por último, a gente precisa normalizar também as imagens dos olhos. A gente usa os mesmos pontos usados antes, do centro de cada olho, e na imagem já normalizada, a gente recorta regiões de 20 por 40 pixels ao redor deles. Essas regiões vão ser redimensionadas para o tamanho de entrada da nossa rede, que é 30 por 60, e vão ser convertidas para a escala de cinza. Em cima dessa imagem, a gente vai aplicar uma normalização de histograma para diminuir o impacto da iluminação nas imagens dos olhos. Esse procedimento de normalização dos olhos é aplicado para os dois datasets. Para a avaliação do treinamento, a gente adota a Live-on-Out Cross Validation, que é o padrão, é a norma da área. Como a gente tem vários sujeitos diferentes para cada dataset, a nossa avaliação, se a gente fizer uma cross-validation normal, vai estar sujeita ao viés de aparência de cada pessoa. Para minimizar esse efeito, a gente faz N rodadas de treinamento, onde N é o número de sujeitos de cada dataset, e para cada uma dessas rodadas, a gente exclui as imagens de um dos sujeitos do conjunto de treinamento. Esse sujeito vai ser usado só para teste. Ao final das N rodadas, a gente faz a média das avaliações no sujeito que a gente excluiu, e o nosso resultado vai ser a média aritmética de todas as N avaliações. A métrica que a gente usa é o erro angular médio, que nada mais é do que simplesmente a diferença entre o vetor estimado pela rede e o vetor verdadeiro que é provido pelos datasets, né, naturalmente. Finalmente, a gente chega aqui no que interessa. Eu dividi os experimentos aqui na apresentação em três categorias.
Primeiro, uma avaliação referente à estrutura da nossa arquitetura, né? Ao efeito das camadas de atenção em si e uma comparação do nosso modelo com o estado da arte. Depois, eu avalio fatores externos ao nosso modelo, mas que são relevantes para a tarefa de estimação de olhar. Nesse caso em específico, a gente estuda o impacto da atenção na robustez, a pose da cabeça e as condições adversas de iluminação. Por fim, a gente faz uma análise qualitativa das camadas de atenção, visualizando os pesos das camadas de atenção em tempo de inferência para ver se tem alguma coisa interessante acontecendo ali. A primeira avaliação que eu vou mostrar é uma que eu prometi mais cedo, sobre a modalidade de entrada das imagens dos olhos na nossa rede. Para relembrar, a gente tem aqui a modalidade A, que é a nossa, onde os olhos são empilhados, a modalidade B, onde os olhos são passados separadamente por redes de pesos compartilhados, e a modalidade C, onde os olhos são passados por redes treinadas separadamente, redes independentes. Essa tabela aqui faz a comparação do erro angular médio nos dois datasets, do número de parâmetros da rede em milhões, que é o que vai dizer o quão pesada é essa rede, e dos flops, que significa a quantidade de operações de ponto flutuante por segundo. É uma métrica utilizada para medir o custo computacional com a relação temporal de uma passada pela rede. Esse também está em milhões. Como a gente pode ver, nossa abordagem não só apresenta menor número de parâmetros e de operações, o que era esperado, né? Mas também apresentou o menor erro angular em ambos os datasets. Esse resultado mostra a superioridade da nossa abordagem em comparação com o que é geralmente utilizado na literatura para esse tipo de arquitetura. A segunda avaliação que eu vou mostrar é uma análise do efeito da atenção em cima dos diferentes tipos de entrada que a gente tem, ou seja, olhos e rosto. A intenção é ver se a ARES 14 é capaz de obter melhores resultados do que uma contraparte completamente convolutiva. É nossa primeira prova de conceito da abordagem. Para essa avaliação aqui, a gente treinou a rede em versões com e sem atenção para os dois tipos de entrada, apenas olhos e apenas faces. A gente não usou a ARES Gaze, a gente usou só a ARES 14. Avaliando os resultados aqui para os dois datasets, né, MPI Face Gaze e IDUP, a gente vê que a versão com atenção, em vermelho, teve erro menor em todos os testes. Isso já valida nossa primeira hipótese de que a tarefa da Gaze Estimation se beneficia sim do uso da atenção. Notavelmente aqui, a face teve um aumento um pouco mais pronunciado do que os olhos. O terceiro experimento já vai usar nosso framework completo, o ARES Gaze. Nele, a gente vai estudar qual é a melhor combinação de subredes com e sem atenção para a realização da tarefa. Ou seja, a gente vai usar o framework completo, mas a gente vai variar ali qual subrede usa ou não atenção para ver qual é a melhor combinação. Como a gente já imaginava, como a gente podia intuir pelo experimento anterior, a melhor combinação é quando a gente usa atenção em todas as subredes. Um resultado interessante, no entanto, é que a rede que aplica atenção apenas na face, que é a que está em verde, tem um desempenho melhor do que aquela que aplica atenção apenas nos olhos, que é a que está em amarelo. Isso também a gente já podia imaginar pelo resultado anterior, mas a gente pode justificar isso aí, uma vez que as imagens dos olhos, né, as features de importância delas são mais localizadas. Não tem grande benefício em você criar correlações entre regiões distantes dentro daquela entrada. A região de interesse é a pupila por si só. Já no caso da face, a relação entre olhos, nariz, boca e tal é justamente o que diz para a gente a posição da cabeça, a pose da cabeça de um sujeito, né? No nosso último estudo estrutural, a gente vai avaliar o impacto da quantidade de cabeças de atenção nas nossas camadas aumentadas, que é aquilo que eu falei mais cedo quando eu fiz um background rápido ali sobre atenção. Aqui a gente vai variar o número de cabeças entre 0, ou seja, uma rede puramente convolutiva, 2, 4 e 8. 8 é o número que o trabalho que originalmente propôs essas camadas usa para suas avaliações. E eles não fazem um estudo muito grande sobre esse número, então a gente achou importante fazer aqui. A gente teve resultados levemente diferentes para cada um dos datasets, principalmente nas redes usando duas cabeças de atenção, que no MPI Face Gaze teve um resultado consideravelmente pior do que a versão de base puramente convolutiva.
Além disso, a gente só tem melhoria significativa mesmo a partir de 8 cabeças de atenção. E isso sugere para a gente que para valores menores que esse, talvez não valha a pena aplicar a camada de aumentada, né, por atenção, e que em certos casos isso pode ser até prejudicial, como é o caso aqui da versão com 2 cabeças no MPI Face Gaze. Agora, a hora da verdade, né? Comparação do nosso método com o estado da arte. Nessa tabela aqui, a gente exibiu os métodos que eu apresentei na revisão de literatura na sua melhor versão publicada. Embaixo, a gente tem o nosso método do Ares Gaze, na sua melhor versão, com atenção nas 2 sub-redes e 8 camadas de atenção, 8 cabeças de atenção, e uma versão baseline puramente convolutiva. Destacado em laranja estão os melhores resultados para cada dataset. A gente conseguiu bater o estado da arte no MPI Face Gaze e a gente conseguiu ficar em segundo lugar no IDAP. Um ponto importante a se ressaltar é que se a gente fizer uma análise conjunta fazendo a média das 2 colunas para os métodos que reportam resultados nas duas, né, a gente tem isso aqui. E a gente vê que por uma pequena margem ali, o nosso método consegue a menor média batendo os outros semelhantes do estado da arte atual. Com isso, eu encerro as avaliações que dizem respeito à estrutura do nosso modelo e à nossa arquitetura, e agora a gente vai entrar no estudo do impacto da atenção sobre os efeitos externos à rede. Primeiro, vamos falar sobre ângulos extremos de pose da cabeça. Como o MPI Face Gaze foi coletado gravando pessoas que estavam usando notebook no dia a dia e tal, ele não tem muita variabilidade nesse aspecto, porque a gente não fica usando o notebook balançando a cabeça. O IDAP, por outro lado, ele instruiu explicitamente os participantes a mexerem a cabeça enquanto realizavam os experimentos. E o resultado é esse que a gente vê na apresentação. Mesmo depois da aplicação do nosso algoritmo de normalização, algumas imagens apresentam aí uns ângulos esquisitos para o rosto. E isso pode acabar gerando um problema para a nossa rede. Para avaliar o grau desse problema, a gente vai fazer uma avaliação de uma Ares Gaze com e uma Ares Gaze sem atenção, e a gente vai estratificar o erro que a gente obtiver por amostra de acordo com o ângulo de pose da cabeça. Esse gráfico aí mostra exatamente o que eu acabei de descrever para vocês. Os eixos X e Y, respectivamente, representam os ângulos de yaw e pitch das amostras. Foram agrupados em intervalos regulares normalizados. Visualmente, esses quadros representam exatamente a direção para onde a pessoa está olhando, então, naquelas amostras. Ou seja, o quadro que está no meio representa a posição neutra da cabeça, o que está em cima a pessoa está apontando para cima e por aí vai. As cores da escala refletem melhoria ou piora do desempenho, sendo o azul uma diminuição do erro angular naquele extrato e o vermelho um aumento do erro angular. Notavelmente, a gente teve uma melhoria nos eixos verticais, né? Nos extremos verticais, e a gente vê que os quadros vermelhos mostram uma piora, particularmente no extremo positivo do eixo X. Vale ressaltar que a magnitude da diminuição, que é o que está em azul, é maior que a magnitude do aumento do erro, que é o que está em vermelho, indo de menos 7 de ganho para só mais 4 de perda. As regiões neutras do gráfico têm uma oscilação muito baixa para mais e menos ali, indicando que o maior benefício da atenção está de fato nas regiões de ângulos mais extremos, tendo pouco impacto, na verdade, nas regiões de pose neutra. Agora a gente faz uma análise do impacto da atenção na robustez a condições de iluminação. Esse gráfico aqui na apresentação mostra a distribuição dos níveis de iluminação por amostra nos dois datasets, sendo que o azul é o MPI Face Gaze e o vermelho é o IDAP. A gente vê aí facilmente que o MPI Face Gaze tem uma distribuição muito mais adequada para fazer uma avaliação dessas, uma vez que ele possui uma variabilidade muito maior, indo desde amostras muito escuras a amostras muito claras. Então, dessa vez, a gente vai fazer a avaliação nele e não no IDAP. Para essa avaliação, a gente agrupou as amostras de acordo com seu grau de iluminação em 10 grupos diferentes, onde no eixo X ali a gente tem a média de cada grupo, né? E a gente computa o erro médio angular para cada um deles. Em azul, a gente tem os resultados para a versão de base sem atenção, e em vermelho, a gente tem os resultados para a nossa Ares Gaze completa. Logo de cara, a gente vê que a tendência é uma queda do erro conforme a iluminação aumenta, com exceção do último grupo, que são as amostras de iluminação extrema,
que obviamente vai prejudicar um pouco o desempenho ali, né? Para tentar quantificar esse efeito, a gente calculou o coeficiente de inclinação dessa curva, que é representado pela letra M na legenda, e notou que a curva da Ares-Gaze é um pouco menos pronunciada, mas não o suficiente para a gente falar aqui que a tensão torna o modelo mais robusto a condições adversas de iluminação. Pelo contrário, a gente tem a possibilidade que a Ares-Gaze seja até mais sensível a má iluminação do que a versão puramente convolutiva, já que o erro dela é maior nas extremidades, nos estratos aqui de má iluminação e de alta iluminação, sendo a vantagem dela mais nas amostras centrais aqui de iluminação mais neutra. Agora a gente chega na nossa última etapa, que são as análises qualitativas. Nessa primeira visualização, eu tenho uma tabela que mostra os pesos dos mapas de atenção de uma camada da Ares-Gaze numa amostra aleatória de entrada de um dos datasets. Cada linha aqui vai representar um modelo com 2, 4 ou 8 cabeças de atenção na mesma amostra. Como a gente vê, interessante aí, no último mapa de atenção da versão com 8 cabeças se especializou em destacar as estruturas relevantes da face. A razão para só esse mapa ter se especializado não está clara para a gente, mas esse resultado corrobora a nossa avaliação do número de cabeças de atenção, uma vez que se só essa camada da versão com 8 cabeças foi capaz de se especializar, faz sentido que ela tenha um salto de desempenho em relação às outras. E aqui, para a gente visualizar melhor do que eu estava falando, a gente tem em cima a imagem de entrada que a gente usou para ter aqueles resultados. Aqui do lado a gente tem a projeção da direção do olhar que foi obtida pela rede, para a gente ver que ela está funcionando bem. Embaixo a gente tem o mapa de atenção que eu mostrei lá em cima para vocês. E aqui a gente tem esse mesmo mapa de pesos, só que filtrado por um smoothing e um thresholding para melhorar a visualização, né? Aqui a gente tem a sobreposição dessa imagem sobre o input. E a gente vê que está bem de acordo com as nossas suposições, né? Os olhos, obviamente, possuem maior peso para a estimação do olhar, mas a gente também tem uma influência do nariz, da boca e de partes do plano de fundo que a gente imagina que sejam indicativos para a rede da pose da cabeça do sujeito. E é isso. Vou concluir agora a apresentação falando de alguns pontos positivos e negativos dos nossos resultados e tocando em possíveis futuros trabalhos que possam ser interessantes para a área. Como ponto positivo, o nosso sistema mostra uma melhoria geral dos resultados, chegando até a bater o estado da arte em um dos datasets, né? A gente tem também uma capacidade de interpretação maior dos processos da rede, graças à visualização dos pesos de atenção das camadas intermediárias. A gente mostrou também fortes indícios de que as camadas de atenção contribuem para dar uma maior robustez a variações extremas de pose nas imagens dos sujeitos. Como ponto negativo, o principal aqui é que o treinamento das redes de atenção ainda é muito pesado computacionalmente para as arquiteturas de hardware que a gente tem hoje. Em comparação com uma rede puramente convolutiva, esse tempo realmente cresce bastante. A gente mostrou que existe uma possibilidade da nossa rede ser mais sensível a más condições de iluminação, apesar disso não ter impactado negativamente nos resultados finais, porque para iluminações neutras ou boa iluminação, a vantagem da nossa rede é bem clara. Aqui embaixo a gente tem o título de um artigo que escrevemos referente a esse trabalho. Está atualmente sob processo de revisão para publicação, mas já está disponível no archive como preprint. Para finalizar, eu quero comentar aqui alguns pontos que podem virar trabalhos interessantes no futuro relacionados à nossa tarefa. Aqui, a gente usou duas subredes idênticas para processar os olhos e o rosto. Isso enquanto prova de conceito do uso da atenção na tarefa, está tudo certo, a gente mostrou que existe benefício nos dois ali, mas a gente também mostrou que a face aproveita melhor as features extraídas pelas camadas de atenção. Existe um benefício maior ali no uso da atenção. Então, cabe a procura por uma arquitetura
otimizada para aproveitar do melhor jeito possível os recursos computacionais relacionados a essa tarefa. Talvez usar menos camadas de atenção nos olhos e compensar usando mais na face, etc., para obter os melhores resultados possíveis. Outro ponto é explorar a capacidade de especialização das camadas aumentadas por atenção para realizar a estimação simultânea de olhar e de pose da cabeça. Dado um conjunto de dados que possua anotação para essas duas variáveis, a subrede que processa as faces pode ser treinada para fazer as duas tarefas, e através de mecanismos de atenção, a gente poderia separar as features obtidas em features para olhar e features para pose, hipoteticamente aí viabilizando a realização das duas tarefas simultaneamente. Finalmente, eu quero propor a exploração de mecanismos de atenção para a fusão das features das subredes. Aqui a gente usou a simples concatenação das features misturadas por camadas lineares, como é o padrão, mas também é uma possibilidade usar técnicas mais rebuscadas aí através de mecanismos de atenção para melhor fundir essas features. Aqui eu vou passar as referências dos trabalhos que a gente citou durante a apresentação, caso seja de interesse. E é isso. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado e até breve.